Vamos lá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Depende do horário que você esteja me assistindo agora. Meu nome é Christian Luz de Troy, sou agente penitenciário policial penal do estado do Rio Grande do Sul desde 2014 e é um prazer dar aula aqui no Método Superação. Gostaria de deixar meu Instagram para vocês aí, me sigam lá, pessoal. @Prof. Christian Luz. Vamos ter aula sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069. Tem de saber o seguinte: o que é criança? Até 12 anos de idade completo. E adolescente? Dos 12 até os 18 anos de idade incompleto. Isso você tem de saber. E adolescente? Adolescente não cumpre pena, cumpre medida socioeducativa. Essa é uma das diferenças. Olha, é uma leizinha bem grande, bem vasta. O que eu fiz assim? Eu selecionei os principais artigos assim, ó. Tem muitos artigos que é simples leitura. Então assim, eu não teria porquê de eu ficar lendo os artigos aqui para vocês, ficar repetindo aquilo que está na lei. Seria uma aula muito maçante, muito chata, muito cansativa. Então o que eu selecionei? Assim, eu selecionei os principais artigos mais importantes e, por óbvio, aqueles artigos que merecem um comentário, merecem aquilo assim que eu traduza, entre aspas, para vocês, eu interprete. A senhora não tem necessidade de ler nenhuma lei comentada, nenhuma doutrina sobre esse material. Eu li e comento aqui para vocês, pessoal. Tá bom? Acho que é isso aí, um momento introdutório. Acredito que nós vamos fazer uns 4 bloquinhos dessa aula, uma lei grande, né? Em torno de umas 2 horas de aula. É isso aí, vamos lá. Vamos começar então. Esta lei dispõe sobre a proteção integral. Deixa eu só ver se está rolando direitinho aqui. Tá gravando, vamos lá. Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Se perguntarem apenas à criança, estará errado. É a criança e o adolescente. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, aquilo que eu já falei anteriormente. A pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Todos aqueles direitos fundamentais que estão no artigo 5º da Constituição Federal, a criança e o adolescente gozam deles sem nenhuma exceção, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se a eles, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Isso é toda uma introdução. Isso a parte aí é mais para vocês entenderem. Eu não acredito que eles perguntem isso aí em prova, porque tem muita coisa mais importante para eles perguntarem. Mas é uma parte conceitual, introdutória, para vocês terem uma certa noção. Os direitos enunciados no ECA aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ou seja, mesmo aquele milionário como mais humilde, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade que vive. Isso aí é essa parte introdutória, pessoal. É dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. O que? Assegurar com absoluta prioridade. O sinônimo de prioridade é preferência. Eles podem perguntar isso aí na prova, podem trocar essa palavrinha e vai estar certo. Absoluta prioridade ou preferência. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É dever de 4 entes. Quais são? Família, comunidade, sociedade e poder público.
que eles podem perguntar? Assim, ó, são 4 itens: família, comunidade, sociedade em geral e o poder público. Eles podem perguntar, citar apenas 2, apenas 3, apenas um. Se citar menos do que 4 e colocar apenas, cara, vai estar errado. Esse é o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Essa partezinha inicial é uma partezinha meio chata, bem pesada. Eu tenho que acabar lendo aqui para vocês, mas eu estou conseguindo assim, interpretar algumas coisinhas. Do direito à vida e à saúde. Toda criança tem direito ao atendimento médico. Nas UPAs, convênios, toda a criança tem direito ao atendimento médico. Olha só. E o adolescente, por óbvio. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Todas as crianças e os adolescentes. Toma uma aguinha aqui, porque lendo o cara vai ficando com a garganta seca. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Isso aí, assim, ó. Isso é fundamental. Desde o colégio nós devemos ter educação sexual para as crianças. Desde doenças sexualmente transmissíveis e métodos anticoncepcionais. Que os clássicos são, né? Camisinha, preservativo, né? Tá? E anticoncepcional. Nós temos de mostrar para os adolescentes, para as crianças, prevenir, tá? Desculpa aí, pessoal, gravando muita lei, aí o cara acaba ficando muita aula, quer dizer, o cara acaba ficando um pouco cansado. Devemos prevenir, fazer campanhas de prevenção nos colégios para que as adolescentes não fiquem grávidas assim na adolescência, né? Isso acaba acontecendo no colégio, uma ou outra menina acabar engravidando ali pelos 16, 17, 15 anos. E aí é aquela coisa, uma gravidez não planejada vai atrapalhar a vida da adolescente, né? Então temos que fazer essa campanha, ó. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que inclui o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos submetidos à medida privativa de liberdade. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidos a medidas privativas de liberdade. É aquela coisa assim, ó, na iniciativa privada, a mãe tem direito de amamentar o seu filho. É isso que quer dizer. Artigo 11. É assegurado o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, o SUS, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. É aquilo que nós conversamos. Toda criança e adolescente tem direito de ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Atendimento total. Mesmo o filho de um milionário, de um bilionário, como um filho de um servidor, de uma pessoa bem humilde. Mesma coisa. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos
sem discriminação ou separação em suas necessidades gerais de saúde específicas de habilitação e reabilitação. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde específicas de habilitação e reabilitação, com certeza. E outra coisa assim, ó, não é porque a criança tem uma deficiência que o plano de saúde vai poder cobrar um valor acima do valor de mercado. Não. É o mesmo valor, tanto para aquela criança ou adolescente que não tem deficiência quanto aquele que tem deficiência. O valor do convênio médico é o mesmo. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente aqueles que necessitarem medicamentos, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas para as suas necessidades específicas. É aquela coisa assim, ó. A criança ou adolescente de uns pais humildes, carentes assim, né, tá? Eles têm direito àqueles medicamentos caros que a criança precisa comprar. Então, como é que ele vai fazer? Os pais ou um responsável vai entrar na justiça conseguindo esses medicamentos. Todo mês ele vai numa farmácia do estado, vai o pai ou o responsável com alguma procuração que o identifique, retirar esses medicamentos. É assim que funciona. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências. Pessoal, assim, ó, não cabe mais nos dias de hoje castigo físico, nem maltratos. Beleza, o rapazinho ou a menina foram lá e aprontaram, fizeram coisa errada. Cara, assim, ó, não precisa bater na criança, não precisa bater no adolescente. A agressão não leva a lugar nenhum isso daí, tá? Acho que chega já, né? Então, assim, ó, vai ficar de castigo. Ah, fez uma coisinha errada, vai ficar de castigo. Vai ficar o quê? Uma semana sem videogame, uma semana sem internet. No final de semana, ao invés de brincar com os amiguinhos na rua, jogar futebol, vai ficar em casa, vai ficar estudando, vai ficar fazendo outra coisa, mas não vai se divertir, vai ficar de castigo. Nada de bater, dar palmadas, aquele negócio de se ajoelhar em milho. Não, isso aí não existe mais, pessoal. Isso não existe mais. Então, assim, ó, toda suspeita, ou seja, aquilo que tu ouviu falar, quanto à confirmação de um castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra a criança. E aí se encaixa também a tortura psicológica. Começar a gritar com as crianças. E você vê que um pai vive gritando com uma criança, você pode denunciar. Isso aí é a tortura psicológica, a agressão psicológica. Ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Não é comunicado ao juiz, nem ao MP, nem à Defensoria Pública. É comunicado ao Conselho Tutelar. Grifem a palavra. Conselho Tutelar, pessoal. Ó, grifem aqui. Conselho Tutelar. É isso que tem que saber. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição. É aquilo que eu falei logo no início. Os direitos são garantidos aqui no ECA, na Constituição e nas leis. Mas principalmente a Constituição irradia, distribui, emana os direitos fundamentais inerentes à criança e adolescente.
É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo eles a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Bem tranquilo de entender. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico e tratamento cruel ou degradante. É aquilo que a gente já falou. Aprontou. A criança ou adolescente aprontou alguma coisa, bota de castigo, cara. Tá? Não precisa bater. Não tem por que bater. Tratamento cruel, tratamento físico. Não. Aprontou, fica sem videogame, fica sem internet. Não vai brincar com os amiguinhos no final de semana, vai ficar estudando. Fica no quarto estudando. Pode andar por toda a casa, óbvio. Não vai prender o guri no quarto. Mas vai ficar em casa estudando, não vai passear na rua. No final de semana não vai brincar com os amiguinhos. Ó, sem o uso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Para os fins desta lei, considera-se o que é castigo físico e o que é tratamento cruel ou degradante. Castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulta em sofrimento físico ou lesão. Ação de natureza disciplinar ou punitiva. Até aqui, cara, se tu botar uma ação de natureza disciplinar ou punitiva, até aqui vai legal. O que é? É o castigo. Vai ficar de castigo, mas não físico. Vai ficar sem jogar bola no final de semana. Até aqui tá legal. O problema é a partir daqui que a coisa a maionese desanda, como se diz, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em uso da força física. Aqui que está errado. Que causa sofrimento físico ou uma lesão. Tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Do direito à convivência familiar e comunitária. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta. Assegurado a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. É direito da criança ou adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta. Assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garante o seu desenvolvimento integral. Bem tranquilo, bem simples leitura. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo a cada 3 meses. No máximo a cada 3 meses. Você pode trocar e perguntar no mínimo, não, no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar. A chamada equipe multidisciplinar ou interprofissional. Decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer modalidades, artigo 28. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá a situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar,
decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por máximo de 18 meses, salvo comprovada a necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Eles podem perguntar por autoridade administrativa, autoridade do Conselho Tutelar. Não, é autoridade judiciária. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privados de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Vamos botar aqui, ó. Para aí. Privado. Mãe ou pai. Ó. Como é que funciona assim, ó? Pelo fato de eu ser agente penitenciário, fica mais fácil explicar para vocês. A mãe ou o pai de uma criança é preso. Então é o seguinte, tem os dias de visita, onde as crianças, onde qualquer pessoa com autorização, é óbvio, pode ingressar no presídio para... Deixa eu só ver que minutos que estamos. Tranquilo. Pode ingressar no presídio para visitar o preso ou a presa. Como é que funciona? Cada pessoa autorizada vai ter uma carteirinha. É como se fosse uma carteira de identidade. Aonde diz o nome do preso, onde diz a foto e o nome do visitante, e atrás o nome do preso, a galeria, a cela onde esse preso se encontra. Tem o horário para iniciar a visita e o horário para terminar a visita. Christian, criança pode entrar sozinha no presídio? Não. Criança não entra sozinha no presídio. Criança ela tem que entrar com um responsável maior de idade. Criança ou adolescente, óbvio. Tem que entrar com um responsável que seja maior de idade. Pode entrar com a mãe, pode entrar com o pai, pode entrar com a avó, pode entrar com a avó, mas tem que ser um maior de idade responsável. É assim que funciona. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês... qualquer dúvida que tiver da minha aula, faz o seguinte. Pode mandar mensagem via Instagram. Eu respondo na medida do possível. Tá? Eu respondo todos. Todos. Tá? Ou manda pergunta pro curso e o curso me encaminha. É assim que funciona, pessoal. Os filhos havidos ou não de relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Havidos ou não de relação de casamento ou por adoção. Como é que funciona assim? Ó? Aquela criança que o pai ou a mãe pulou a cerca, tá? Teve um filho ou uma filha fora do casamento. Esse filho terá todos os direitos sucessórios, assim como os filhos do casamento. E também os que forem adotados. E ali, ó, a mãe adotiva tem direito à licença maternidade e o salário maternidade. Tu adotou uma criança, tu tem direito à licença maternidade. Adotou uma criança ou um adolescente, direito à licença maternidade. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Bem tranquilo. Os pais incumbem o sustento dos filhos que são menores de idade. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. A falta ou carência dos recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. É aquilo ali. Mesmo que o pai não tenha condições financeiras
de sustentar de uma maneira razoável uma criança ou adolescente, ele não perde o poder familiar. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito a pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou descendente. É isso que está na lei. Ó. O pai ou a mãe que foram condenados criminalmente, foram presos, eles não perdem o poder familiar, exceto na hipótese de uma condenação por crime doloso sujeito a pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente. Aí ele pode perder o poder familiar. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como nas hipóteses de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que alude o artigo 22. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente e não administrativamente. Quem vai decretar a perda do poder familiar não é o conselho tutelar, é um juiz, em procedimento contraditório. Christian, o que quer dizer contraditório? Em procedimento de legítima ampla defesa. O pai ou a mãe vai poder contestar esse processo. É isso que quer dizer. Pessoal, vamos fazer um intervalinho agora, tá? E daqui a pouquinho a gente já volta. Tá bom? Um abraço.